Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Gênesis capítulo de número 7, verso de número 1. A palavra diz assim: Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema, sendo a diferença na minha geração. Quando nós nos reportamos ao capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos perceber que o Senhor Deus, ele olha para toda a terra. E você pode observar na descrição desse texto que o Senhor, ao olhar para toda a terra, o Senhor Deus tem um desgosto por tudo o que está acontecendo, por tudo que o ser humano estava fazendo. O ser humano havia se corrompido completamente. A maldade e a violência são descritas pelo autor do livro de Gênesis. E ao olhar para toda a terra, o Senhor, ele então tem esse profundo pesar por ter havido criado o ser humano. E o Senhor então resolve destruir a raça humana. Mas você pode observar também na descrição de que Noé, ele havia encontrado favor diante de Deus. E por que esse homem encontrou favor diante de Deus? Porque ele era justo, porque ele era diferente no meio de toda aquela geração. O Senhor Deus, então, resolve dar a Noé um projeto de vida, um projeto pelo qual Noé poderia salvar a sua própria vida, poderia salvar a vida de sua família. Então, o Senhor Deus vai colocar nas mãos de Noé um projeto que para muitos serviu de zombaria. Muitas pessoas, ao olhar e ver aquele homem construindo uma arca, quando, na verdade, não havia a menor menção de chuva, mas aquele homem estava ali construindo aquela arca. E muitas vezes, ao nos deparar com Noé construindo essa arca, nós temos a impressão de que essa arca foi construída em pouco tempo. Evidentemente, Noé, enquanto construía essa arca, ele pegou as 4 estações do ano. Noé, com certeza, enfrentou muito calor, muito frio, muita chuva e muito sol durante o tempo em que construiu essa arca. Noé enfrentou a zombaria, o descrédito, a descrença de muitas pessoas. E quando nós vamos observar que Noé, enfim, termina essa construção, um século de vida, investindo na construção dessa arca, porque aquele homem, então, não se deixou levar pela descrença dos demais, mas ele manteve sua fé em Deus, de que uma vez que Deus havia lhe alertado, esse alerta realmente deveria ser levado muito a sério. Anos depois, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versos 37 e 39, o próprio Senhor Jesus vai fazer uso dos dias de Noé como plano de fundo para mostrar que em relação à vinda do Senhor Jesus pela segunda vez, se daria também semelhantemente aos dias de Noé. E o texto sagrado diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam que, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, observe algo. O Senhor Jesus, ele tem alertado as pessoas para que se arrependam, para que se convertam, para que mudem de vida enquanto é tempo. A arca está sendo construída por aqueles que dão credibilidade à palavra de Deus. A arca é local de segurança. A arca é local, muitas vezes, até mesmo de desconforto. Que não sejamos ingênuos em pensar que dentro daquela arca era silencioso. Haviam animais que faziam um terrível barulho ali dentro. Havia um odor fortíssimo, mas embora em decorrência de tudo isso, havia, acima de tudo, preservação de vida. É o que Deus tenta fazer conosco hoje. Muitas vezes você, quando coloca uma Bíblia debaixo dos seus braços, você vai sofrer, muitas vezes, a zombaria da maioria. A maioria vai continuar a vida como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas é tempo de se arrepender.
É tempo de olhar para essa realidade e saber que aconteceu de fato nos dias de Noé. E o Filho de Deus, ele que não mente, ele nos alerta a respeito do que está prestes a acontecer. Mas, como nos dias de Noé, a maioria ficou do lado de fora. Infelizmente, há uma probabilidade de que a maioria das pessoas continue insistindo em ficar do lado de fora. E o Senhor está dando a oportunidade para entrarmos para dentro da arca, de darmos credibilidade à sua palavra, para acreditarmos que Jesus não está brincando, ele virá a segunda vez, para que nós possamos nos consertar, possamos olhar aonde precisa ser acertadas as nossas condutas de vida, nossa postura, e não simplesmente achar que a vida ela não tem nada que melhorar, porque sempre existe alguma coisa que precisa ser consertada. Que eu e você possamos ser a diferença nas nossas gerações.